Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Nossa, eu tava morrendo de saudade, morrendo de curiosidade, né, para falar com vocês hoje. Por quê? Porque hoje nós amanhecemos e eu quero ouvir vocês dar um bom dia aí onde vocês estão. Vamos lá? Bom dia! Bom dia! Vamos dar outro bom dia bem animado, bem legal, bem contagioso. Bom dia! Bom dia! Gente, eu estou muito feliz porque eu estou aqui com vocês, porque nós estamos aprendendo a cada momento que estamos juntos. E agora me conta, vai, como é que foi o final de semana de vocês em família? Eu acredito que vocês ouviram as minhas sugestões, né? Colocaram os pais de vocês para brincar de bola, as meninas brincaram de casinha com a mamãe, e aí ficaram na cama deitado com a pipoquinha assistindo aquele filmezinho. Cara, que coisa legal! Não tem coisa mais maravilhosa, como é que eu posso dizer para vocês? Algo assim que nos une a nossa família do que o amor. E nesse momento, as famílias elas estão juntinhas, né? Isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Eu tenho certeza que quando vocês acordaram, vocês já encontraram café, né? Frutas, encontraram tudo de bom, né? Porque Deus, Ele é o dono de tudo. E Ele já preparou um dia abençoado para todos nós. Então hoje nós vamos começar, claro, agradecendo Deus, o dono da vida, o poderoso Senhor, o majestoso, que por estarmos aqui é motivo de agradecermos a Deus. Então vamos lá, só em Libras. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por todas as bênçãos, te pedimos que o Senhor esteja conosco, dirija os nossos caminhos. É isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, nós começamos na semana passada, falamos sobre muita coisa legal, né? Falamos sobre histórias belíssimas que têm nos ajudado nós vivermos neste mundo. Uma delas, por exemplo, nós estudamos sobre o livro santo. O livro santo é a palavra do nosso Deus, né? É o livro mais vendido, é o livro que tem duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o livro no qual conta a história da criação, aí vem contando várias histórias até chegar no Novo, que começa a vida de Jesus Cristo e falando sobre o nosso futuro, que é a eternidade ao lado do nosso Deus, né? Todo mundo tem uma Bíblia. Inclusive, no celular, tem Bíblias, né? A pessoa pode ir lá, baixa o programa e tem uma Bíblia, né, no celular. Inclusive, só não lê a Bíblia quem não quer. Mas que todo mundo tem acesso à Bíblia, tem, né? Nós estudamos também sobre a parábola do semeador. Nós estudamos sobre a importância de nós lermos a Bíblia, de nós orarmos, de nós obedecermos a Deus. E estudamos sobre os princípios, né? O primeiro princípio é a soberania do nosso Deus, porque Ele é o dono da história, Ele é o dono de tudo, Ele é o Deus majestoso, né? Estudamos sobre o caráter, né, que nós devemos ter para que possamos transformar o lugar onde nós vivemos e a sociedade no modo geral. Nós estudamos também sobre a mordomia. Você não pode viver nesse mundo se você não servir para ninguém, se você não ajudar ninguém. Maior é aquele que serve. Esse é o maior objetivo da mordomia. Devemos usar o exemplo do próprio Cristo, no qual ele veio e morreu por nós para nos salvar. Aprendemos na última lição sobre a individualidade de cada um de vocês, né? Cada aluno meu, cada pessoa, a própria tia Cláudia, nós temos a nossa individualidade, mas todos nós somos importantes para Deus. Todos nós fazemos parte, né, do plano maravilhoso do Senhor Jesus para este mundo. E aí, a nossa lição de hoje, ela começa com algo maravilhoso. A gente, inclusive, vai relembrar, né, esse desenho que a tia Cláudia fez, né? Ele mostra a criação, né?
a criação no modo geral. Ele mostra os astros, que é a lua, as estrelas, o sol. Ele mostra as águas, né? Porque Deus ele separou a porção líquida da porção seca. Ele mostra os animais, né? Ele mostra os vegetais. Ele mostra toda a sua criação. Inclusive, lembra que a gente sempre fala para vocês? A Bíblia diz que tudo era bom. Mas quando Deus, ele criou a raça humana, ele criou o primeiro homem, que foi Adão, ele disse que tudo era muito bom. Olha que legal, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos, criados por Deus, para que a gente venha dominar sobre a natureza. E hoje nós vamos estudar sobre isso também. Só que para a gente começar a nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre esse sinalzinho de trânsito, né? Olha lá, eu sei que vocês conhecem. Esse sinalzinho de trânsito, ele é chamado de semáforo. Ele é composto de 3 cores super importantes. Esse sinal aqui, eu tenho certeza que quem tem carro, quem não tem carro, quem anda de bicicleta, todos devem conhecer esse sinal de trânsito, porque ele é importante para o pedestre, por exemplo, e para os carros, né? Isso vai compor o trânsito. E aí, por exemplo, nós temos o primeiro, que é o verde, a cor verde, que mostra siga, pode passar, né? Você está na faixa de trânsito, você olha lá para o verde, aí você passa, né? É o siga, né? Os carros também, né? Nós temos o amarelo, que ele quer dizer atenção, atenção, né? Ele começa a piscar o amarelo, ou seja, já não pode mais passar, tem que ficar paradinho, porque vai chegar quem? O sinal vermelho, que ele significa pare. Por que a tia Cláudia começou com um semáforo? Vocês podem responder aí? Eu sei que vocês são muito inteligentes, a minha turminha do 4º ano. Eu tenho certeza que vocês sabem me dizer por que a gente tem que obedecer. Porque eles fazem parte das regras de trânsito. E se nós não obedecermos, nós iremos causar acidentes, né? Você já pensou, por exemplo, ser um pedestre? Ele não esperar o verde para ele poder seguir em frente e ele passar no vermelho? Ai, meu Deus, vai ser atropelado. Ele vai ter que pagar porque ele não obedeceu a lei de trânsito. A mesma coisa serve para o carro. Se o carro ele passar no sinal vermelho, ele também vai estar correndo risco e vai estar machucando as pessoas, né? Então, observem só que o semáforo, ele mostra que nós devemos obedecer às regras de trânsito. Assim mesmo, você tem regras lá na tua casa. Quando a tua mãe diz assim, olha, você não vai para a rua hoje. Ninguém pode ir, né? Que exemplo que a tia Cláudia deu, né? E aí você não pode desobedecer. Porque você tem que obedecer, porque se você não obedecer, aí a tua mãe ela vai te dar uma lista lá, né? Ela vai te deixar de castigo, ela vai tirar o notebook, ela vai te proibir de ver net, ela vai proibir você de brincar com Lego. Meu Deus, ela vai falar tanta coisa pra você e você vai ter que obedecer, né? Isso aí, ele serve para que a gente venha obedecer, né? O semáforo, ele é um exemplo que nós temos que colocar também na nossa vida diária regras, né? E aí, se a tua mãe falar para ti assim, olha, eu vou sair com teu pai para comprar comida, tá todo mundo de quarentena, né? E aí tu deixa a tua mãe sair, tu diz, olha, mamãe, saiu, eu vou lá na casa do vizinho. Mas aí tem uma pessoa que tá vendo, né? Deus, ele tá vendo. E aí entra a nossa história de hoje. Porque ela fala sobre o autogoverno. Ela fala sobre essa cena aqui, que eu me deti, né? E mostrar para vocês que Deus, quando ele criou todas as coisas, ele disse para Adão, lembram da individualidade? Adão olhou para cada animalzinho e deu os nomes conforme as características de cada um. E ele disse para Adão
que além de Adão poder dar um nome para cada animalzinho, Adão poderia comer de todas as frutas do jardim. Olha que legal que ele poderia tocar em todas as plantas do jardim, que ele poderia tomar banho, né, de rio, que ele poderia brincar com a sua companheira e com os animaizinhos. Deus, ele deu regras para Adão também e para Eva. E essa regra aqui, eu quero que vocês vejam do lado, ó. Presta atenção. Deus disse que ele poderia comer o fruto da bananeira. Deus disse que ele poderia tomar, né, um fruto nosso maravilhoso que todo paraense adora, né, que é o açaí, que nasce no açaizeiro, que nós poderíamos comer abacate, né, aquela abacatada deliciosa, né? Ele poderia comer castanhas, né, que nasce da castanheira. Ele poderia chupar uma laranjinha gostosa, né? Que inclusive agora nesse momento desse vírus, é muito importante a gente tomar vitamina C, né? Pede para a mamãe fazer suco de laranja para você, porque Deus, ele nos deu essa fruta cheia de vitamina C. Olha que legal, como o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele pensa em tudo. Suco de acerola, suco de limão. Pede lá que vocês vão adorar. E aí, ó, a macieira, né? Eu fiz questão de colocar a macieira aqui, porque toda vez que a gente fala que Deus, ele permitiu comer tudo do jardim, todo mundo pensa logo que o fruto proibido foi uma maçã. Mas não, a Bíblia não diz qual foi o fruto. A Bíblia diz que Deus, ele deu uma regra para eles, que eles poderiam comer de todas as frutas do jardim, menos da árvore que estava no centro do jardim. É por isso que a tia Cláudia, ela fez essa árvore bem bonita, bem colorida, cheia de flores, cheia de fruto. Sabe por quê? Porque às vezes nós enxergamos, sabe com o quê? Com os olhos e não com a razão. Isso mostra o nosso autogoverno. Às vezes nós não somos senhores da nossa vida. Às vezes nós deixamos que as pessoas dominem a nossa vida e às vezes a gente deixa com que se levar por qualquer coisa. Eu já vi quando, por exemplo, na hora do recreio, o menino não quer brincar, o colega fica, bora brincar, bate no colega. Não, mas você tem que ter autocontrole. Se você sabe que é errado bater no colega ou fazer algo que não agrada a Deus, você deve ter autocontrole e saber que você não pode desobedecer. E quando você não tem o autogoverno, quando você não obedece às regras, você vai ter que arcar com as consequências. Porque isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus disse que Eva não poderia comer do fruto que estava no meio do jardim. Essa árvore aqui, ela tem um nome, é a árvore do bem e do mal. E Deus ainda disse para eles, se você comer desse fruto, você morrerá. Olha que coisa. Mas não era morrer aqui a vida, o corpo. Era morrer espiritualmente. Era se afastar de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Deus, ele é santo, Deus não está no pecado. Quando a sua mãe, ela lhe dá uma regra que você desobedece, você deixa o coração dela choroso, ela lhe deixa de amar? Não, mas ela fica triste, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama os pecados. E aí, Eva, ela viu o fruto bonito, eu coloquei esse roxinho aqui colorido, né? Ela viu o fruto proibido e ela ficou fascinada, né, por aquele fruto. Ainda ouviu a serpente, que vocês já sabem essa história, né? Ouviu o mau conselho. E aí, Eva, ela não hesitou em fazer o que Deus mandou. Ela não hesitou em obedecer a Deus. E aí, crianças, Eva mordeu o fruto proibido. Eva mordeu o fruto no qual Deus tinha dito que ela não deveria comer. E sabe o que a Bíblia diz, crianças? Que no exato momento que ela comeu do fruto, ela descobriu que ela estava nua. Porque o pecado, ele nos envergonha.
Só que ela não ficou com erro para ela, não. Ela não ficou só para ela com erro. Ela compartilhou com seu companheiro. Olha que tristeza. Já viu quando tu é proibido de pegar um pedaço de bolo, aí quando teu irmão chega e vê que tu pegou um pedaço de bolo, e tu diz, toma, eu te dou um pedaço. Tu quer que ele entre também no pecado? Foi assim com Eva. Eva não comeu só o fruto, ela deu para o seu companheiro também. Que tristeza, né? E ele descobriu também que ele estava nu. E aí a Bíblia diz que todas as tardes Deus ele passava pelo jardim. E ele perguntou a Adão, Eva, onde vocês estão? Sabe que eles responderam? Nós estamos aqui, Senhor. Nós ouvimos a tua voz, mas a gente não veio porque nós estávamos nus. E aí Deus pergunta, quem disse que vocês estavam nus? E eles falaram que eles tinham comido do fruto proibido. E aí, crianças, tudo na nossa vida tem uma consequência muito triste. Aquele lugar maravilhoso, né, que dá pra gente ver por aqui, né, tudo ali para eles, né, eles não poderiam mais estar com aquilo, porque eles não se autogovernaram. Eles não poderiam estar mais no lugar que foi preparado com muito amor para eles. A Bíblia diz que Deus fez roupa para eles e Deus os expulsou do jardim. Essa foi a consequência do pecado deles. Essa foi a consequência da falta de governo da vida deles. Foi daquilo que eles não preservaram, que foi a sua liberdade de escolher e fazer as coisas corretas. Eles escolheram fazer as coisas erradas. Nós temos livre-arbítrio em fazer o que é certo e qual é o errado, qual é a coisa errada. E aí eu pergunto para vocês hoje, o que vocês querem? Vocês querem ouvir a Deus, ser obediente a Deus, ou vocês querem não ser obedientes? Porque quando você é obediente a Deus, que aí você usa o semáforo da vida, você respeita os seus pais, você ama as pessoas, você transforma o ambiente que vocês estão em amor, porque Deus, ele é amor. Agora, quando vocês não obedecem a Deus, vocês também terão que arcar com as consequências. As boas escolhas, elas fazem parte da nossa vida futura para herdarmos o paraíso ao lado de Cristo. E aí, eu pergunto para vocês, olha essa cena belíssima, né? O mundo, tudo errado, né? O mundo irreal lá fora, da desobediência, da maldade. E quando você escolhe obedecer a Deus, quando você escolhe o sacrifício de Cristo, olha como ele te liga de novo a Deus. Se ele não tivesse a cruz aqui, não tem quem te ligue a Jesus, a Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é o melhor para as nossas vidas. E hoje, criança, na história do autogoverno, nós aconselhamos vocês a tomarem as boas escolhas para vocês terem uma vida próspera. Escolham obedecer a Deus, aos pais, aos idosos, que vocês terão uma vida de santidade. O pecado, ele nos deixa distante de Deus. E como vocês sabem, lá em Romanos 3:23, 8:23, ele diz assim, eu me esqueci agora, faltou agora, me ajuda aí, tia Renata, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Desculpem, crianças, faltou agora, mas a tia Cláudia, ela precisa falar para vocês. Ele fala que o pecado, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Eu lembrei, graças a Deus. Mas é isso, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Escolhamos obedecer a Deus e aí nós teremos uma vida de santidade, né? E agora eu tenho uma musiquinha que vocês conhecem. Ela é muito bacana. Lembra que a gente canta na sala? Eu pequei e merecia morrer, né? Mas Jesus no meu lugar já sofreu na cruz. Bora lá? Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus
No meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meu pecado no meu lugar. Foi ele ali castigado. Creio sim que meu Jesus já morreu por mim. Salve estou e andando vou com Jesus na luz. Escolham andar na luz com Jesus. Aí vocês terão uma vida de autogoverno diante da cruz de Cristo. Vamos orar? Coloca a mão no coraçãozinho e a gente vai terminar a nossa lição de hoje orando. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando para que possamos tomar atitudes de boas escolhas, de fazermos o que é correto, porque nós sabemos que se fizermos isso, o Senhor estará conosco e nós não sofreremos na nossa vida essa consequência, Senhor Deus. Pai, ouve a nossa oração, esteja conosco a cada momento, é isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, a gente termina a nossa lição de hoje, mas eu tenho uma dica para dar para vocês. Não esqueçam desses 2 companheiros aqui, tá? Sabão e álcool em gel. Não esqueçam que para nós combatermos esse vírus, uma das 2 principais importâncias que nós devemos fazer, uma de 2 principais, como é que a gente pode dizer, 2 principais meios, né, de prevenção é lavarmos bem a nossa mão com água e sabão, né, e usar o álcool em gel. Se você fizer isso, você vai estar ajudando a combatermos esse vírus, né? E vamos orar. Não esqueçam, Jesus é a única esperança. Tchau, amores. Até amanhã.